Então, para você que não veio semana passada, eu vou fazer uma revisão rápida. Que a gente falou sobre o Pai procura os verdadeiros adoradores. O Senhor, a passagem que a gente está usando, mas vem a hora e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura adoração, Ele procura adoradores. E esses adoradores, desde sempre o interesse era no ser humano, não no que o ser humano pudesse oferecer, porque de nós não sairia nada se não fosse Ele. Então ele precisava restaurar o ser humano para poder, uma vez por todas, voltar a ter proximidade com a gente. Para ser um verdadeiro adorador é necessário nascer de novo. E por isso Jesus veio na plenitude dos tempos, para nos salvar, nos redimir e nos aproximar do Pai. Essa foi nosso primeiro encontro. É necessário reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, voltando à condição original de comunhão com Deus. Fomos resgatados primariamente para isso. E de lambuja veio não ir para o inferno, de lambuja veio uma vida em abundância nessa terra. Amém? Glória a Deus. Ter a mesma natureza divina, a gente precisava vibrar na mesma frequência. Lembra que na plataforma de Deus é aqui em cima e ela vibra aqui em cima? E a gente estava aqui embaixo? Deus fez assim, ó. Nos resgatou, nos fez assentar em lugares celestiais. E agora a gente entende a linguagem do céu. É nessa linguagem que a gente adora, em espírito. Para ser um verdadeiro adorador, é preciso conhecer e viver a verdade. Não basta nascer de novo. Tem que conhecer quem te resgatou. Você tem que conhecer o resgatador. Você tem que saber a verdade, andar na verdade. Quem é a verdade? Jesus, o amado das nossas almas. Aleluia. Sem Ele não há caminho, não há verdade, não há vida. Sem Ele não há adoração. Porque uma vez nascidos de novo, nós devemos andar no caminho, na plataforma da verdade, que é Jesus. Tudo é nele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia. E o nível de intimidade que eu tenho é visto no nível de conhecimento revelado que eu tenho dele. Então, o tamanho da minha intimidade com Deus vai estar de acordo com tanto que eu conheço de verdade. E aí, quando estava preparando a mensagem, eu pensei, às vezes as pessoas olham para a liderança e falam, nossa, eles são tão especiais. Ou então para alguma irmã de oração, um irmão de oração que você confia na igreja e fala assim, aquele lá, ó, é estreito com Deus. Não é exatamente só ele. Na verdade, talvez ele tenha dedicado mais tempo em conhecer a verdade para que ela libertasse e ele andasse do jeito que ele anda. Não tem ninguém mais especial que ninguém. Existe aquele que é mais interessado. Tem aquele que procura mais, aquele que se doa mais, aquele que abre mais mão. Porque conhecer a Cristo é abrir mão de si mesmo. É descobrir que você não tem absolutamente nada em você que vai fazer alguma coisa diferente nesse mundo, se não for por Ele. Paulo diz que ele rejeitou todo o conhecimento que ele tinha. Ele comparou com o conhecimento de Deus como refúgio. Como estrume. Todo o conhecimento dessa terra, ele era um cara muito preparado. Ele era um cara muito culto. Ele sabia muita coisa. O que ele fez? Não era a verdade absoluta. A verdade absoluta ele só encontrou em Cristo. Ele pegou todo aquilo que ele tinha e lançou fora e falou, é isso que me faz viver. Não estou dizendo que não é para ser culto, tá, gente? Não estou dizendo que não é para estudar. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que isso não é prioridade. Não é isso que vai nos levar para próximo de Jesus. Essa não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é o Senhor. Amém?
E entrando hoje na nossa terceira mensagem, entendendo a adoração e louvor. Isso é muito legal, porque eu não sei se vocês já sabem, gente, eu estou assim, é porque tá na hora de tirar, né? Tá na hora de tirar. Em nome de Jesus. Parece que está desencaixando no meu pé, por dentro. Mas eu vou tentar parar. A gente sempre fala adoração e louvor, né? O grupo de louvor, grupo de adoração, líder de música. Mas adoração não é sinônimo de louvor. E nem louvor é sinônimo de adoração. Veja bem, eles não são um contra o outro. Um está dentro do outro. E eu vou explicar isso hoje para nós entendermos, porque cada dia mais que a gente estuda, gente, é um poço sem fim, graças a Deus. A adoração, como a gente viu, é falar para Ele, é mais do que cantar, mas compreende toda a nossa vida, é muito mais do que isso, né? Do que simplesmente estar aqui adorando com música. É uma resposta à graça e ao amor do Pai para com a gente. No Antigo Testamento, a palavra adorar no hebraico tem o significado, o sentido de trabalho, tanto para trabalho quanto para adoração. É avodar. Gente, meu hebraico não está em dia, tá? Ok? Então, assim, se eu falar errado e alguém souber, amém. Em breve eu estarei lá tinindo no hebraico, mas no momento eu só sei ler o que está escrito, tá? Então, adoração em hebraico é avodar. E o sentido é de trabalho. E adoração, quer dizer, na verdade, tudo o que a gente faz é adoração. Agora, se glorifica a Deus é outra coisa. Falamos sobre isso no nosso primeiro encontro, né? É o serviço. E 1 Crônicas 28, 21 diz: eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço. Aqui é avodar, da casa de Deus. E para toda a obra, você poderá contar com voluntários, competentes, na hora de construir, né? de reconstruir o templo, vai poder contar com todo o serviço. Quer dizer, não era só os levitas pegarem o sacrifício, era todo o serviço, avodar. Nossa vida para Deus, nossa resposta para glorificar a Deus. Amém? Isso compreende nossa vida, tudo o que vivemos deve ser para glorificar a Deus. Todas as nossas atividades, dentro ou fora da igreja, devem ser avodar, adoração. No Novo Testamento, a palavra é proskuneo, é grego, porque o Antigo Testamento é no hebraico, o Novo Testamento no grego, e significa prostrar-se, prestar reverência, beijar. Ai, glória a Deus. Adoração seria nos aproximarmos dele e beijá-lo. Glória a Deus, porque a gente nasceu de novo, isso é tão possível, Deus. Glória a Deus. Você se imagina beijando Deus? Tira aí uns segundinhos para pensar nisso. Jesus, a gente pode beijar, Senhor. Jesus, Jesus. Aleluia, podemos te beijar. Para beijar alguém, é necessário que esteja próximo. Gente, eu posso mandar um beijo? Não posso? Beijo, pessoal. Mas isso não é intimidade. Quando ele fala prostrar-se, já está perto. E aí, quando você se achega, você pode beijá-lo. É diferente. É diferente. Em outras palavras, adoração é viver prostrado, beijando o Senhor em um relacionamento íntimo, que reflete em nossas ações externas, fazendo com que vivamos para a glória de Deus. A gente aqui consegue juntar as duas coisas. Se nós temos uma intimidade em prostração a Jesus, como Maria estava aos pés de Jesus. Jesus, eu disse isso para vocês, Marta não foi execrada, foi penalizada porque ela queria servir. Mas não era só servir.
era se prostrar diante de Jesus, estar perto, ouvindo, era beijar, igual Maria Madalena, jogando, quebrando aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus. Jesus, é tudo. Mas primeiro é a proximidade, sempre é a proximidade. E quanto mais próxima e íntima, quanto mais eu beijo o meu Senhor, quanto mais eu beijo o meu Jesus, mais Ele me transforma, mais Ele faz parte de mim, eu faço parte dEle como a videira verdadeira. E quando eu saio para esse mundo, eu glorifico a Deus, avodar. E tudo que eu boto a mão glorifica a Deus. Tudo que eu faço glorifica a Deus. Vocês conseguem perceber que está tudo ligado? Deus é bom, aleluia. Glórias a Jesus. Isso é adoração. E agora eu quero entrar com vocês no que é louvor. Eu quero distinguir um pouco as coisas, apesar de tudo estar ligado, para a gente ter uma noção e visualizar isso de maneira própria. Se adorar é uma resposta a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz, temos algumas formas de expressar essa adoração a Deus. Adoração é uma resposta. E o louvor é uma dessas respostas. Na Bíblia, louvor é usado para definir essas expressões. E tem 7 palavras que traduzem essa palavra louvor no hebraico. Eu acho que essa passou, desculpa, gente. A primeira é barak, ajoelhar-se e bendizer ao Senhor. Dar reverência a Deus como um ato de adoração. Salmos 95, 6. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Barak, ajoelhar-se, isso é uma ação, é bendizer ao Senhor, é dar reverência ao Senhor. Eu me lembro da minha época, Senhor, falar assim soa tão antigo, mas da época que eu era muito pequena, e que existia aquele costume nas igrejas que eu era, né? Que a gente chegava e ajoelhava e orava antes do culto. É um tipo de louvor, de uma expressão de louvor ao Senhor, né? De adoração ao Senhor. Às vezes, no meio do louvor, por que às vezes a gente não vê gente prostrada diante de Deus? Por que a gente não barak? Por que a gente não ajoelha, não dá reverência ao Senhor? Às vezes o ambiente está tão majestoso. Hoje eu gostaria muito de não estar com a bota para poder me ajoelhar. Às vezes a gente se priva tanto de algumas expressões, porque o que vão pensar de mim? E aqui ele está falando em Salmos 95, venham, adoremos, está convidando, prostremo-nos diante do Senhor. Barak. Atitude de louvor, atitude, ação de me ajoelhar. Isso não é só no meu quarto, isso é aqui, no ambiente congregacional. Por que não? O ambiente hoje estava majestoso. Gente, diante do rei, a gente se prostra. Os 24 anciãos se prostram diante do Senhor e falam e depositam suas coroas diante de Deus, de Jesus, o Filho. Barak, reverência. Às vezes a gente precisa distinguir os ambientes para que a gente ofereça a Ele, venha e adoremos e nos prostremos diante dEle, porque Ele é o único digno. Aleluia. E Neemias 8 fala, 8:6, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu amém, amém, diante da palavra que Esdras estava lendo. Inclinaram-se e adoraram Barak diante do Senhor com o rosto em terra. Diante de ouvir as palavras de Deus, o povo disse amém e se prostrou. Ninguém falou prostra-se, vamos, deitem, vai lá, ajoelhe. Eles falaram amém e prostraram-se diante da verdade do Senhor, diante do Senhor. A palavra tinha acabado de ser lida por Esdras. E o povo todo, como sempre em verdade, diante da palavra,
se prostra. É majestade, é verdade. Aleluia. A segunda palavra é halal. Celebrar com palavras, falar entusiasmadamente de algo ou alguém. Confesso que eu achei que eu não ia conseguir falar entusiasmadamente, porque é uma palavra grande. Gente, entusiasmadamente é animado à beça. Tem alguns lugares que você lê que é assim, é falar de um jeito que parece ridículo. É tão intenso que as palavras que você fala, o jeito como você fala essas palavras, é expansivo demais. E aí em Salmo 69, Salmo 69, no versículo 30. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graça. Aqui a palavra é halal. Louvarei, halal. Quer dizer que você vai falar, eu vou falar palavras entusiasmadamente. Eu vou usar entre aspas, tá? Enlouquecidamente, desenfreadamente, porque é o Senhor que eu estou adorando. É ao Senhor que eu estou adorando. É dessa palavra que deriva a palavra aleluia, que nós falamos. Olha, eu estava meditando aqui, pensando, gente, será que eu uso esse exemplo ou não uso? Mas é impossível não lembrar de uma final de um jogo, de qualquer jogo. É impossível. Gente, quando o seu time faz gol, estou falando para os homens que entendem mais disso, e você vamos dizer que você tem um apreço pelo seu time, tá? Tem homem que não é muito ligado a futebol, não. Mas tenta entender. Pelo que eu sei, quem vai ao jogo do Maracanã, por exemplo, todo mundo fala a mesma coisa. Você não sabe a emoção que dá, Dani. Você não sabe como é ver a torcida gritando junto. Aquilo mexe, tem gente que chora. Eu falei, eita. Você imagina. Sabe por quê? Porque é a alegria de um, juntando com a alegria de outro, que junta com o outro, que junta com o outro. É a devoção àquele momento que se junta e tem sentido. Todos ali estão sentindo coisas e junta. É óbvio que tem uma vibração ali. É óbvio que aquilo vai mexer com a emoção. E no momento que seu time faz um gol, e é o gol decisivo e acabou, não estou nem falando dos outros gols não, tá? Estou falando daquele que foi o gol. Qual é o grito que sai da tua garganta? Você abraça até quem você não conhece. Isso é o clássico dos pregadores de adoração. Você abraça quem você não conhece, você fala... Você sai gritando. É o meu time, venceu. Porque naquele momento existe um estímulo que aquele time deu para você. Aquele estímulo mexeu com você a tal ponto que você berrou, que você gritou, você até falou coisas sem sentido. Você disse, você vai prometer um monte de coisa para todo mundo, vai querer pagar tudo para todo mundo. Você virou ótimo ali. Porque o estímulo que foi a você, foi o quê? A expectativa daquele time que você tinha foi cumprida. Não foi? Você foi ali, ou você está em casa, gastou o seu tempo, botou a camisa, colocou umas comidinhas para comer. E a expectativa, ele falou, aí sim, agora sim, você se sentiu o quê? Realizado. Você não ganhou um tostão por aquilo. O cara vai ganhar milhões ali, mas você vai ganhar um tostão. Mas você ganhou o quê? Satisfação. A tal ponto que você levantou, você pulou, você gritou, você correu. E o que a gente faz diante do nosso Deus? Que tipo de satisfação Ele traz para nós que nos faz gritar e falar palavras para Ele? Às vezes o líder de louvor está aqui se desdobrando, desesperado. Senhor, gente, vamos lá. Sabe? Eu tenho umas teorias sobre isso, mas depois eu conto para vocês. Mas por quê? Porque a gente entende que esse momento é muito precioso. Porque diante do ambiente que a gente está formando, existe uma expectativa que sempre será suprida. A gente entra falido, às vezes cansado, e a presença dele está aqui. A gente faz isso acontecer com os nossos irmãos. E o que a gente entrega? Halal?
A gente fala entusiasmadamente, mas Dani, eu não estou sentindo. Mas ninguém perguntou se você está sentindo. Nem ele perguntou. Louvarei ao Senhor. Eu decido louvar com palavras fortes, intensas, com todo o meu ser. Porque Ele é Deus. Queridos, não existe motivo maior, primeiro, para adorar a Deus, porque Ele é Deus. Então, se você entrar aqui e não tem nada para falar para Deus naturalmente, fala, o Senhor é Deus na minha vida. E não vai fazer sentido naquela hora, mas o Senhor é Deus. E a plenos pulmões, o Senhor é Deus. E sua carne está falando maluca, sua doida, você está cheio de problema. Continua, louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará nos meus lábios continuamente, todos os dias, independente. E eu vou falando. Precisa dessa ação. A primeira é ajoelhar, prostrar. A segunda é falar palavras entusiasmadas ao Senhor. Muitos acham exagerado alguém gritar, cantar muito entusiasmada. Eu tenho uma tendência natural, eu sei, eu sou expansiva. Mas muita gente julga quem é expansivo. E aí às vezes julga e não desfruta do que aquela pessoa está desfrutando. Tem uma situação que até conto sempre na aula da Atos, e para o pessoal do time de música, que teve uma pessoa que perdeu o pai. E ela enterrou o pai e foi adorar Jesus. Ela gritava, ela louvava com tudo que ela tinha. E ela já tem uma voz bem forte naturalmente. Você imagina a pessoa no momento de dor, louvando a Deus pela fé. Ela não estava sentindo bem para louvar, mas ela sabia que ela tinha que louvar. E ela foi criticada duramente. Para que isso? Eu digo a vocês, quem criticou não desfrutou. Quem ofereceu halal, desfrutou de um consolo que só Ele poderia dar. Vocês entendem a diferença? Hoje nós temos acesso ao eterno nosso Pai para perceber e acessar o seu amor. Então a gente pode entregar halal a Ele em qualquer tempo, em qualquer momento. E a gente pode usar as frases que vêm, mas a frase pronta não importa, meu espírito sabe como adorar. Eu só preciso abrir minha boca e forçar a minha alma, porque ela não manda em mim. A minha alma não diz como eu vou falar e adorar a Deus. Eu vou transformar os sentimentos ruins a partir do que eu sei sobre Ele com halal, com expressão. Amém? Salmo 63:3 fala, porque a tua graça é melhor que a vida. Aleluia. Glória a Deus. Agora a terceira palavra de louvor é Shabak. Expressão de júbilo e vitória. Expressão em alta voz, forte voz, gritos de júbilo. Querido, júbilo é grito. Deus não fez um povo quieto, Ele fez um povo muito festeiro e barulhento. A religiosidade tenta nos colocar numa caixa de que reverência é silêncio e não ter movimento. Uma das palavras é Shabak. Júbilo. Júbilo. Júbilo é grito de louvor. E o que o povo de Deus fez em volta das muralhas de Jericó foi o quê? Júbilo. Não foi o quanto eles gritaram. Não foi o grito em si que derrubou as muralhas, mas o grito que tinha certeza fez a fé mover aquelas muralhas. E foi com grito. Em alguns momentos, o povo de Deus venceu simplesmente por se prostrar e adorar na beleza da santidade. Mas em outros momentos foi com um grito de júbilo. Foi visceral. E às vezes a gente até sente vontade de gritar, porque você percebe o quão Deus está se manifestando, mas você se prende e não vai. Ou você também julga quem está gritando. Eu não sei qual é a nossa condição hoje. Mas o que eu tenho de dizer é que a Bíblia me diz que eu não só posso, como eu devo me expressar fortemente, usar a minha voz com gritos de júbilo ao meu Deus.
Aleluia! Nós estávamos fadados, condenados ao inferno, mas hoje não mais. Não mais escravos do pecado. Não mais, não mais. E isso precisa ser expressado de maneira intensa. Shabak, o meu louvor, porque tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Shabak, meus lábios gritam, porque a tua graça é melhor do que a vida. Eu respondo à graça do Senhor como? Com Shabak, com gritos de júbilo ao Senhor. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Ah, mas Dani, eu sou tímido. Eu vou falar igual eu falo na Atos. Desculpa, se você continuar na timidez, está dizendo que você pode ir para o inferno. Que os tímidos não herdarão. Sabe o que você pode fazer se você é tímido? Não vai para o inferno não, fica calmo. Você não vai para o inferno. Por isso você está aqui, aprendendo. Se desafie. Aproveita que é apagada a luz aqui. Sabe? Rompa. Rompa com a timidez, porque você está deixando de desfrutar e de entregar ao Senhor o que Ele já te fez para fazer. Ele te moldou para fazer. Shabak. Não só Shabak, mas a prostrar e falar entusiasmadamente com júbilo. Aproveita, treina, vai em casa, está no banheiro, grita. Ah, mas Dani, você é maluco? Você é doido, gente. A gente acredita num Deus que ninguém vê. Você quer coisa mais doida do que isso? A gente ri no meio da tribulação, a gente dança no caos, isso não é maluquice? O que é mais uma maluquice, gente? Grita um pouquinho. É libertador. Ah, o Senhor está surdo? Não, mas Ele quer... Olha, gente, Ele vê a expressão do nosso coração. Ele vê a expressão. Por isso que eu disse a vocês lá atrás, se nós virarmos a chave da adoração, nós vamos ter uma igreja forte, que não teme a homens, porque se você tem vergonha de adorar do lado do seu irmão, você vai ter vergonha de adorar lá fora. Você não vai honrar o Senhor. Uma igreja forte. Vai virar chave, gente. Vai virar chave em nome de Jesus. A próxima palavra é terrila. Expressão de... Gente, eu falei certo? Shabak. Ah, eu não botei. Deixa eu colocar aqui. Não, eu não troquei. É a forma mais exaltada de louvor ao Senhor. É louvar ao Senhor com um cântico não aprendido antes. Salmos 22, 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores, terrila de Israel. Os louvores que não foram programados. Os cânticos que não foram programados. Queridos, quando a gente fala assim, louve ao Senhor com cânticos novos, com cânticos espirituais ao Senhor. Se você está anotando, eu vou repetir o que é terrila. É que eu não coloquei o certo. É a forma mais exaltada de louvor ao Senhor. É louvar ao Senhor com um cântico não aprendido, que é um cântico que não foi ensaiado. Cântico mesmo. Palavras ao Senhor com música. Eu falei sobre isso semana passada. Então, é um louvor, é um cântico que vai sair de nós, de mim e de você, que nunca aconteceu antes. Sabe, quando estava escrevendo, eu me lembrei muito que eu tenho um afilhado, um sobrinho, que tem 4 meses, que ele até veio aqui no primeiro dia, o Elias. Eu reparei que toda vez que eu ia trocar a fralda dele, eu inventava uma música. Qualquer uma. Gente, não tinha rima. Só fazia uma musiquinha. Pegava o que estava na minha cabeça para distrair ele, né? Ele ria. Aí, às vezes, ele estava no meu colo, eu inventava uma história, ele fazia uma cara assim, meio boladão, Elias, boladão, boladão. Coisa boba. Eu inventava uma coisa besta. Às vezes nem estava afinado, nem tinha conexão com nada. Mas ele ria a beça. Achava aquilo muito engraçado. É exatamente isso. Às vezes, quando a gente brinca com uma criança, a gente faz uma musiquinha, às vezes está cantando. É isso que o Senhor quer de nós. É a expressão mais pura e exaltada que a gente pode dar para o Senhor. Uma coisa que vem espontaneamente do nosso coração, em forma de cântico.
Não é o quão artístico ficou. Mas o Senhor, Ele deve achar muito legal. Assim como Elias acha muito legal quando eu canto uma coisa muito estranha para ele. O Senhor deve achar muito lindo ouvir coisas que vêm, simplesmente brotam do nosso coração em adoração a Ele. Terrila, contudo tu és santo. E Ele habita, Ele é entronizado em Terrila. Quando a gente começa a adorar sem uma coisa previamente colocada. Não é errado adorar com músicas ensaiadas, não é isso. Mas o espontâneo do nosso coração é valioso para o Senhor. Tanto que Ele habita, Ele é entronizado quando nós louvamos a Ele com o que vem do mais profundo do nosso coração. Não diz que o time de música vai ter que fazer uma caminha para a gente fazer. Não tem nada a ver com isso. Olha, queridos, deixa eu explicar para vocês uma coisa linda. O Senhor colocou música em todos os seres humanos. Todos. Não tem um que não tenha alguma musicalidade. Eu não estou falando de dom para cantar, tocar e executar a música. Eu estou dizendo que todos têm musicalidade, porque musicalidade é celestial. A música existe no céu desde sempre. Lógico que se Deus é um Deus musical, nós somos feitos à imagem dele. Nós temos música dentro de nós. Lógico, por exemplo, se você... É inevitável, às vezes você está ouvindo um som muito alto, nem a música que você gosta, às vezes até uma coisa que você detesta, mas seu pé bate, ó. Não vou usar, não quero demonizar nenhum estilo musical. Eu estou falando de qualquer música, qualquer uma. Se você ouvir um samba, você pode não ser um apreciador de samba. O samba ele foi feito para pulsar. Isso é de propósito. Musicalmente falando, isso não é do diabo, ok? Estou falando de ritmo. E esse, ó, o corpo já vai. Isso é música. Todo ser humano pode fazer isso, expressar isso. Por que não terrila ao Senhor, se está em nós? Vamos pegar toda a plenitude do que Ele colocou em nós e louvar ao Senhor. É tudo, é plenitude. Ele fez a gente completo. Se Ele disse que tem essa palavra, é porque a gente tem capacidade para isso nele. Amém? Glória a Deus. A quinta palavra é todá. Alguns falam tovdá. Então, meu hebraico é enferrujado, ok? Levantar as mãos com ações de graças. Apresentar sacrifícios de ações de graças. É uma atitude sacrificial que exige fé. Em Salmo 50, no versículo 4, diz... Não, gente, desculpa, é 14, perdão. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Gente, levantar as mãos, olha só, não é só falar, é levantar, é uma ação, é levantar as mãos em ações de graça. É sacrificial por quê? Porque não diz se está tudo bem. Não diz se é para, se no momento você está sentindo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando todá. Chegue e louve todá. Com ações de graças e levantar as mãos. Dani, se eu falar e agradecer sem levantar as mãos, o Senhor me ouve? Gente, é claro que Ele ouve. Mas louvar todá é levantar as mãos. Gente, como eu vou dizer? Deixa eu ver se eu escrevi isso aqui. É agradecer pelo que Ele fez, pelo que Ele fará, mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu não sinta nada. Esse é o sacrifício. É muito difícil você levantar a mão e agradecer quando você está muito mal. É por isso que é sacrifício. Levantar a mão é um símbolo de eu confio em Ti. Eu conheço você e eu te agradeço porque eu sei quem você é. E é baseado no que você é, em quem Tu és. Eu levanto minhas mãos e te agradeço, meu Deus.
Isso é desafiador. Infelizmente, a gente tem essa carne que ainda nos prende e a nossa alma, que às vezes não está transformada pelo Espírito. Isso exige fé e agrada a Deus. É por isso que gratidão é agradecer a Deus. Agrada tanto a Deus, porque exige muita fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Tudo está conectado. Toda. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Você pode levantar suas mãos e agradecer ao Senhor? Jesus, obrigada. Obrigada. Isso aqui não é religiosidade, nós estamos aprendendo a andar em louvor, Senhor, em gratidão a Ti, Senhor. Aleluia, obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício. Obrigada, Senhor, porque mesmo sem eu entender, eu sei que o Senhor tem algo para me dizer. Quando eu levanto minhas mãos, quando eu abro os meus lábios e agradeço a Ti. Obrigada, 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 Jesus. Obrigada, Deus. Tu és aquele que não muda. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Deixa eu correr que está acabando aqui, gente. A próxima palavra é Iadá. Adorar a Deus com as mãos estendidas e significa uma entrega profunda e um coração que deseja prestar uma homenagem a Ele. É dependência total. Levantar as mãos não só para agradecer, mas para dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Eu me entrego a Ti. Tu és digno da minha vida. Tu és digno do meu louvor, do meu Iadá. Eu estendo as minhas mãos, queridos, exige expressão, louvor, gratidão, aleluia, entrega, eu me entrego. Quando a criança está assustada, o que ela faz com o pai? Ela pede colo, ela se entrega, por favor me pega, por favor me protege. E a gente está aqui fazendo o que? Iadá, aleluia. 2 Crônicas 20, 19, os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar Iadá, o Senhor Deus de Israel, em voz bem alta. Em Iadá, eles levantaram suas mãos e eles se entregaram, porque 2 Crônicas tinha uma ameaça muito grande. Eles fizeram o quê? Além do jejum, eles levantaram suas mãos e em voz bem alta, com júbilo, eles se entregaram e falaram: eu sei em quem eu tenho crido, eu me entrego a Ti, eu confio e eu dependo de Ti. Isso é na prática da nossa vida, querido. Nós entramos por essas portas, nós não podemos ignorar que existe Iadá, a gente levantar nossas mãos. Gente, eu, como ministra de louvor, dificilmente pedirei a vocês para fazer isso, a não ser que eu tenha uma inclinação espiritual do Espírito para fazer isso. Porque eu não posso obrigar vocês a fazer uma coisa que tem que vir de vocês. Como é que eu vou pedir para vocês? Levanta suas mãos. Posso pedir. Mas o que está no seu coração? Iadá. Às vezes a música está falando sobre isso. Eu dependo de Ti. Você está assim: eu dependo de Ti. Eu dependo. O povo de Deus é expressivo. Olha quantas palavras são usadas para expressar fisicamente louvor e honra ao nosso Deus, aquele que nos resgatou, Jesus. Aleluia. Salmo 63, 4. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos e Iadá. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. E aqui no 7º ponto, eu não sei se vai aparecer, mas é zamar. Usar ritmos e música, tocar com os dedos das mãos um instrumento musical. Tocar e cantar a música com força, vigor, entusiasmo e sentimento. Salmo 33, 3. Cantem com cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. Isso é
uma palavra que é direcionada a músicos e cantores diante de 7 palavras de expressão de adoração. Uma delas é destinada a pegar um instrumento e tocar. Aquele que tem o dom que o Senhor derramou. E ele fala, faça com arte, com força e com vigor. Ouviram, músicos? É isso, é entusiasmo, sentimento. É uma palavra dentre 7 palavras para que a gente expresse adoração ao Senhor. Então quer dizer que isso aqui é isso aqui, ó. É totalmente inclusivo. Não é exclusivo para música. Também música. 7 palavras. Aleluia. Não é exclusividade. Louvar a Deus requer movimento. Eu vou passar muito rápido pela palavra zamar, para vocês entenderem que é uma entre 7, que é só para músicos, que é destinada a quem faz arte. E eu vou direto para a parte que é, a gente precisa louvar a Deus com expressão física. E eu queria terminar com essa frase, não vai dar, que é, não existe louvor silencioso. A adoração é uma prostração. Você pode se prostrar, proscuneu. Você adora, às vezes você está ali contrito. É adoração, mas louvor totalmente expressivo, com palavras, corpo, atitudes físicas. Davi foi criticado por Mical, e eu vou terminar com isso, pedir para o grupo de louvor já subir. Davi foi criticado por Mical, porque quando ele pegou e resgatou a Arca da Aliança, ele ficou tão feliz, tão entusiasmado, que ele parecia um maluco. Ele parecia doido, ele quase ficou pelado. E ele era o rei. Deixa eu explicar para vocês. Davi era rei. E rei sempre tinha aqueles protocolos, né? Reais. Mas Davi não. Davi, diante da presença, se fez maluco. Ele ainda falou para Mical, eu ainda vou fazer muito mais. Ele gritava, ele pulava, e ele tanto fez que todo o povo foi atrás dele. Ele não falou para ninguém levantar a mão. Ele não falou para ninguém sair pulando e tirar a roupa. Mas ele tinha tanto apreço pela presença, que ele não se conteve. E diante daquele grande feito, porque já tinha dado errado uma vez. A Arca da Aliança tinha sido tentado trazer antes, deu ruim, matou Uzias. E ele ficou tão feliz pelo resgate, que ele não aguentava. E eu estou batendo aqui, gente, porque é nosso espírito. Nosso espírito, o espírito, a presença de Deus mudou tudo. E ele parecia um louco. Por quê? Ele nem tinha presença dentro. Porque nós que temos a presença dentro, não estamos entrando por essas portas igual uns loucos. Porque no meio do louvor a gente consegue continuar com os lábios fechados. Ai, Dani, porque o Senhor é espírito de oração. Não, isso não é louvor. Isso não é expressão, precisa de um movimento. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, por favor. Senhor, pode tirar. Eu quero muito que a gente tenha esse momento, porque a gente... Obrigada, apagar a luz é muito bom mesmo. Eu entendo que a gente esteja no início da nossa caminhada às vezes. Às vezes eu entendo que a gente nunca nem ouviu essa palavra. Eu não estou brigando com ninguém. É que esse assunto me deixa tão empolgada. E eu vejo que o povo de Deus não tem o conhecimento e acaba perecendo. E não conseguindo desfrutar da plenitude. Porque nascer de novo é o primeiro passo. Aceitar Jesus é o primeiro passo de uma caminhada eterna. De conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Jesus. 7 palavras que expressam louvor.
E o louvor está dentro da adoração. Se a adoração é uma resposta ao que Ele é, e o que Ele faz, o que Ele fez, então eu louvo, eu expresso com terrila, com zamar, aleluia, com todá. Quantas palavras, eu não preciso saber as palavras, eu preciso simplesmente me movimentar. Eu preciso abrir meus lábios, eu preciso mexer o meu corpo. Se você vai se ajoelhar, eu não sei. Se você vai pular, eu não sei. Se você vai levantar suas mãos, eu não sei. Não sou eu quem tem que dizer como você vai adorar aquele que te resgatou. Eu não sei de onde Ele te tirou. Eu não sei o que Ele fez por você ao ponto de você querer expressar. Mas o que eu sei é que eu não posso entregar a adoração que você tem que entregar. Eu não tenho a voz que você tem e que Ele quer ouvir. Eu não tenho, eu tenho a minha, você tem a sua. Então nesse momento agora, vamos ter uma ajuda da música. E a gente vai ter uma ajuda para começar, porque a gente não precisa de música, mas estamos aqui, vamos aproveitar que eles estão adorando e louvando com zamar. Empolgação, povo!